E aí galera Robocor, tudo bem? Estamos aqui para o terceiro episódio da reforma do estúdio, mas só para relembrar um pouquinho, nos episódios anteriores nós fizemos primeiro tiramos tudo do ambiente, tiramos, encaixamos, colocamos para fora, depois colocamos os armários nas posições corretas, colocamos uma mesinha de centro ali, que é o suporte onde vai ficar a nossa impressora 3D. Depois de feito isso, nós decidimos então a construção da colmeia, como ela seria, e foi muito legal porque a gente começou errando bastante até chegar numa colmeia nova agora que já está impressa e com várias correções em cima do que nós tínhamos passado na semana anterior. E agora eu vou mostrar para vocês como construir essa colmeia de LEDs e nós vamos fazer juntos. Bom pessoal, essa daqui era a colmeia, o tamanho certo, que eu tinha feito uma menor antes. Dentro da colmeia eu tinha fixado a fita de LED, depois que eu tinha feito então a solda da fita de LED em um exemplo do tamanho da colmeia. Eu coloquei a fita de LED em cima dessa colmeia, que não tem as paredes laterais, fiz a solda e depois eu encaixei a fita de LED aqui dentro. Péssimo! Por quê? Se eu precisar fazer manutenção em qualquer coisa da fita de LED aqui dentro, eu não consigo soldar direito, eu não consigo manipular corretamente a fita de LED. Para resolver isso eu tive uma ideia. Qual foi a minha ideia? Criar uma coisa que eu chamei de berço, que é onde eu vou prender a fita de LED, todas as partes da fita de LED, e já vou resolver uma outra coisa que surgiu. Eu vou ter um espaço por baixo da fita de LED para poder colocar o fio, quando eu tiver que passar fio de um canto para o outro. Então eu fiz uma canaleta, que por cima da canaleta eu prendo a fita de LED e que eu posso fazer a solda nos cantos aqui e o fio não vai atrapalhar a iluminação. Então foi uma ideia excelente. E quando eu completo a colmeia, que eu prendo a fita de LED, eu posso encaixar ela dentro da colmeia, pressionar ela até o final. Aqui não é uma colmeia na altura correta, é só um exemplo. Mas eu encaixo ela aqui dentro e fica bonito. Se eu precisar fazer manutenção, é fácil. Eu peguei, até inventei uma ferramenta para isso. Olha como é legal, vida de maker. Eu peguei um chaveiro velho, tirei a argolinha, fiz aqui um anel com um ganchinho, que eu encaixo ele aqui dentro e eu posso puxar, ó. E aí eu desencaixo o berço da fita de LED. Ficou muito bom isso, muito bom. Fácil para fazer manutenção, fácil para trocar a fita, se eu precisar trocar um pedaço de fita, qualquer coisa. E facilita muito todo esse processo, de construção até mesmo a manutenção. Bom, para falar da construção, então eu coloco a fita de LED aqui na minha frente, ou melhor, o berço, né? Eu pego a fita de LED. A fita de LED que eu estou usando, ela é endereçável, que nós temos no site. E eu tenho aqui uma indicação perto do LED, foco aqui, ó. Eu tenho um triângulo apontando para o meu LED quadrado. Esse triângulo indica que a fita de LED começa o endereçamento dela nesse sentido. Então, quando eu vou fixar ela aqui, ó, eu vou colocar ela aqui, eu vou ter 8 LEDs, aí eu vou cortar ela, vou virar e vou colar a próxima parte. Vou fazer a colagem das 8 e depois eu vou fazer a solda delas, tá bom? Vamos fazer isso juntos. Vou separar então 8 em 8 e vou colando, só confirmando se a solda aqui tá tudo ok. Então tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu corto. Destaco a fita para liberar a dupla face, né? E aí eu faço a colagem aqui, ó. Coloco mais ou menos
no que é o canto aqui, ó, perto do canto. Venho pressionando. Posso fazer força, não vai quebrar o berço. Tá aí. Agora, mais uma. Aí são 10 colmeias que eu vou ter que fazer isso. O processo é igual nas 10 colmeias, tá? Uma coisa importante, o processo, como são 10 colmeias, ele pode parecer repetitivo, mas é muito importante prestar atenção nesse processo para não inverter a fita de LED, porque se você inverter um desses pedaços da fita de LED, vai parar o código exatamente nela. E aí complicou, né? Geralmente eu faço pressão no meio dos LEDs, né? Faço pressão aqui, que é para fita dupla face aderir bem, ok? E vou para o próximo. Aqui, como vocês podem ver, eu estou aplicando o uso de um alicate de impressora 3D para cortar a fita de LED. Mas a fita de LED ela é muito fácil de cortar, até uma tesoura daquelas infantil que crianças usam na escola também corta ela. Eu falei esse negócio da fita porque das 10 colmeias, uma colmeia estava invertida. Nossa. Uma colmeia estava trocada. E aí o código não rodava, não parava, né, num ponto. Aí eu falei, caramba, por quê, né? Aí não, você vê visualmente, né? Porque ela não, ela acende, aí ela para exatamente naquela que está errado. Aí eu achei que era a solda, peguei o ferro novo, fui lá, soldei de novo, não arrumou. Aí eu acompanhei o desenho. Quando eu acompanhei o desenho, eu vi uma delas estava invertida. Ou seja, de 10 colmeias, uma eu errei. Aqui um fio, trancei ele, molhei ele aqui na pasta de solda, dei uma solda nele só para ficar um pouco mais rígido. E agora eu venho com ele fazendo aqui a solda. Antes de fazer isso, eu ainda preciso passar um pouquinho de pasta de solda aqui, só para facilitar a aderência do estranho, ou estanho, né? Aqui nesses pontinhos de solda. Vou molhar aqui um pouquinho. Aí já é legal fazer todas as pontas, porque eu vou precisar soldar todos, né? Então vamos fazer isso agora. Ah, mas eu não tenho pasta de solda. Vai me atrapalhar? Na verdade, não. A pasta de solda aqui é só para facilitar a aderência. O que você pode fazer para ajudar, se você não tem a pasta de solda, pegar uma lixa de unha e dar uma lixadinha aqui na ponta. Ah, ou um bombril. Pega um bombril, pega um cotonete, faz uma cabeça de cotonete de bombril e passa aqui nessas pontinhas, só para dar uma arranhadinha aqui nessa peça. Feito isso, o estanho já vai grudar com facilidade. Eu vou pegar uma seringa de injeção, vou colocar essa pasta dentro, porque aí fica mais fácil de fazer essas coisas. Ideia maker, tive agora. Acho que eu já dei a volta já. Beleza. Agora, soldar. Eu vou primeiro estanhar, né, todas as pontas para depois eu vir fixando o fio. Ó, o estanho aderiu bem ali, ó. Justamente por conta da pasta térmica que ajuda nessa aderência. Soldei, tem um excesso de fio, óbvio. Agora eu venho e corto o excesso de fio. Para quem faz bastante essas coisas, vou dar uma sugestão. Uma ferramentinha boa para trabalhar assim é ferramenta de manicure. Aqueles alicates grandes de cortar unha, são bons para fazer esse tipo de serviço. Sim, os primeiros que eu usei eu peguei da minha esposa. Eu precisava testar, né? Não tinha certeza se ia dar bom. Terminei de fazer as soldas, agora eu vou ligar entrada de energia, entrada do dado de comando, do pino de comando, e já vai ser possível fazer o teste.
Uma observação, fora a entrada do pino de comando, eu também preciso fazer uma saída do pino de comando. Por quê? São várias colmeias e o código segue para as próximas. Então, eu tenho 2 laranjas. Se aproxime. Esse daqui é o segmento que finaliza o hexágono. Então, é dele que vai sair o pino que vai dar comando no próximo. E aí eu tenho a entrada de comando aqui no meio. Eu tenho o positivo 5 volts aqui e o GND negativo aqui. Agora eu vou descascar as pontas e fazer a solda. Ferramenta de descascar rápido. A energia eu posso ligar em qualquer ponto. Então, para não acumular tudo de um lado, eu intercalo. Eu soldo 2 de um lado e 1 do outro. Galera, terminei, fiz as soldas, já separei a saída onde entra o comando, já liguei as alimentações. Tá tudo pronto. Agora é só testar. Ele acende as 3 cores principais, depois ele faz uma caminhada em dupla, João e Maria, e vai testando as cores. Já terminei aqui a colmeia, já liguei os fios, já estou testando. E olha, tá funcionando, não soltou fumaça de nada. Tenho aqui um cabinho para ligar a próxima colmeia. Tenho os cabos que ligam a energia para alimentar a colmeia. Agora eu fiz uma. Vamos fazer as 9? Tá confortável com a posição que você Nem um pouco. Por que você sai da cadeira? Porque não dá para pôr isso na mesa. Cadê o cara na fila de chão? É verdade. Sentar na cadeira. Falou que ficava horas ali no chão. Sim, mas aí eu ficava do jeito que eu vou ficar agora, então. Calma lá, Pera. Que o encaixe é bem justo, então tem que apertar duplo. É, porque se você força um lado e o outro não, ele não desce direito. Bom, terminei de montar as 5 colmeias, já fiz aqui as ligações corretas que precisava. Agora é testar, ver se ela funciona. Tcharam! Não pegou fogo. Funcionou, galera. Acendeu as 3 cores RGB principais, agora é só uma passagem rápida para testar individualmente os LEDs. Mas funcionou. Agora fazer o segundo painel e fixar. Tá morrendo. Eu vi. E aí, Keith, como ficou o projeto aí? Uma maravilha. Óbvio que não dá certo de primeira, né? Montei aqui o painel de hexágonos e eu tive um probleminha com uma ferramenta, ferro de solda. Até tinha comentado uma vez sobre isso, solda fria. E eu tô tendo que consertar os pontos de solda fria. E é uma coisa de passo a passo. E eu tô fazendo isso. Eu ligo, vejo aonde ele tá dando erro, vou lá, ressoldo o contato para resolver o problema. Mas assim, normal, faz parte. Ó, esses 3 estão ok. 1, 2, 3. Agora, daqui da terceira para a quarta, eu vou ter que trabalhar. E aí, galera, viram? Está montado e funcionando. Em breve com os efeitos muito legais acontecendo nela. Só para vocês saberem, o processo de montagem dela, a ideia é que fosse algo bem simples, tranquilo. Eu imprimi as peças antes, fiz a montagem, deixei alguns detalhes para poder fazer junto aqui com vocês. Mas é claro que quando a gente fala de tecnologia, é um negócio de outro mundo. Ou seja, deu muita coisa errada. Tive que consertar, ressoldar, trocar fio, trocar pedaço de fita de LED. No final, que era para ser algo rápido, acabou levando bastante tempo.
Então não se assuste quando você estiver fazendo alguma coisa aí, o processo der aquela enrolada e você ter que dedicar um pouco mais de tempo para poder resolver. Faz parte. Mas, agora que elas estão prontas e funcionando, nós vamos falar no próximo vídeo de algo muito importante, que vai ser a fonte de bancada. Para poder alimentar tudo isso, a gente precisa de uma fonte que realmente funcione corretamente. E para isso nós vamos fazer a montagem juntos. E vai ser algo mais fácil do que foi montar as colmeias, podem ter certeza. Então não esqueçam, dê um joinha se você gostou do trabalho, dê sugestões se vocês tiverem também, e não esqueçam de marcar o sininho para poder acompanhar a gente e saber o que vai acontecer na próxima etapa, ok? Nos vemos então semana que vem na parte da fonte de bancada.